Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para gravar esse vídeo para vocês, para a gente fazer uma revisão das nossas aulas do 6º ano do volume 1 do livro didático do Positivo, ok? Onde nós estudamos sobre arte rupestre, beleza? Bom, vamos lá. No portal do Positivo eu liberei para vocês algumas atividades e algumas trilhas. Eu liberei 2 trilhas, que é a trilha da unidade 1 e a trilha da unidade 2. Na trilha da unidade 1 vocês têm 4 atividades e também na trilha da unidade 2 vocês também têm 4 atividades, que são a sondagem, o reforço, aí vem o conteúdo, vem uma pequena avaliação, que é estilo uma sondagem também, só que com um pouco mais de perguntas, e vem um conteúdo do Saiba Mais, que é um complemento do conteúdo do livro. Fazendo isso, você finaliza a sondagem e o sistema finaliza ela, ok? Eu aceito a sondagem, eu aceito os trabalhos quando eu entro pelo meu portal de professor e você finaliza ela, ok? Então, vocês têm 4 atividades das trilhas, 4 atividades da trilha 2, dá um total já de 8 atividades. Aí você vai para as atividades que eu selecionei minhas, enviando para casa 4 atividades. Essas 4 atividades eu pedi para vocês estarem me retornando e trazendo no retorno das aulas, ok? E também liberei uma avaliação diagnóstica com peso de trabalho, ok? Beleza? Isso tudo vocês vão fazer para mim, algumas no portal e outras trazer no retorno das aulas. Hoje eu estarei agora com vocês fazendo uma revisão da nossa matéria do volume 1 do nosso livro didático, que é a arte pré-histórica, ok? Então vamos lá, pessoal. No capítulo 1, ele vem falando para vocês sobre a arte rupestre, antes do antes. O que significa isso? O objetivo desse capítulo é trabalhar com vocês os registros específicos artísticos da arte da pré-história. A arte rupestre, vamos falar um pouquinho da arte rupestre brasileira. A arte rupestre brasileira, ela é muito vasta, mas ela é pouco conhecida. Nós conhecemos muito cavernas lá na França, cavernas na Espanha, que são sítios arqueológicos existentes, que foram encontrados pelos arqueólogos e historiadores e ficaram muito famosas. Essas escavações, esses sítios arqueólogos, que os arqueólogos encontraram, esses sítios arqueológicos, eles se tornaram pontos turísticos. Alguns são adentráveis e outros, como por exemplo a caverna de Lascaux, ela foi proibida a sua entrada. E por que foi proibida a sua entrada? Devido flashes das câmeras fotográficas e dos celulares estarem danificando a pintura nas rochas, ok? Mas aqui no Brasil nós também temos muitos sítios arqueológicos. E o que seria um sítio arqueológico? Seria um lugar determinado onde foram encontradas artefatos, pinturas nas rochas da época da pré-história, ok? Então, gente, esses sítios arqueológicos, essas pinturas encontradas nas rochas aqui no Brasil e também no estrangeiro, foram pinturas feitas nas cavernas que os pré-históricos, o homem das cavernas, fazia na época da pré-história. Mas com que materiais que ele fazia isso? Ele fazia com óxido de minerais, fazia com sangue de animais, fazia com carvão e outros materiais que vocês vão poder estar vendo na apostila de vocês, ok? Nós também alertamos a população no geral sobre a importância da preservação desses sítios arqueológicos. Um povo que não estuda a sua história, um povo que não estuda o seu passado, ele não tem conhecimento científico da sua história. Então, por que nós estudamos a arte? Nós estudamos história e arte para nós termos o conhecimento cultural de um povo e conhecermos a nossa história também. E não tem como você falar de história da arte sem estar fazendo ligação com a história de mundo, ok? Vamos lá. O desconhecimento da população em relação a isso tem gerado muitas dúvidas
se esses sítios, se esses registros arqueológicos e históricos, se realmente eles existem há milênios, como diz. Segundo a Constituição Federal, esse patrimônio pertence à União, sendo, portanto, responsabilidade de todos. Então é importante você saber que como pessoa, que como cidadão, você deve adentrar nesses sítios arqueológicos, mas sem danificá-los. Porque é importante que nós, como cidadãos, reconheçamos e entendamos que nós devemos preservar a história de um povo. A palavra rupestre, como eu disse, ela vem da palavra rocha, que vem do latim rupes, que significa rochedo. Seria a arte da rocha, né, queridos? Todavia, a gente sabe que ela tem outras designações também. Até o século XVIII, essa arte, ela era a capacidade de realizar, não se distinguia o artesão do artista, ok? A arte, ela tinha a capacidade de realizar diversos fatores. A partir de então, ao longo dos séculos, né, principalmente quando você adentra no século XIX, o termo ele passou a se aplicar também na Europa e feitas exclusivamente para o prazer e sentido do prazer estético. Mas desde o século XX, objetos e da arte, eles passaram a ter outras ramificações, passaram a ter outros objetivos. A arte, no geral, ela passou a ter outros objetivos. E nós usamos alguns desses objetivos também para designar a arte rupestre. Nós acreditamos que a prática da arte rupestre, ela envolveu não somente o prazer estético, mas também algumas habilidades. Lembrando vocês que o homem rupestre, o homem pré-histórico, ele não pensava nessas coisas, né? Ele não tinha o pensamento que nós temos em relação à arte nos nossos dias. O pensamento dele era: eu pinto na rocha porque eu quero ter poder sobre o animal para o capturar. Então ele queria capturar um determinado animal, né? Então nós temos lá muitos desenhos sobre o bisão, que é uma espécie de um boi que você vai ver desenhado em muitas cavernas. E você vai ver o homem das cavernas com lança nas pinturas tentando capturar esse boi. Mas antes dele ir à caça e capturar o bisão, chamado bisão ou bison, ele primeiramente desenhava e pintava nas cavernas, porque na concepção do homem das cavernas, ele entendia, acreditava que uma divindade superior o ajudaria através da pintura a capturar o bisão. Por isso o homem desenhava nas cavernas. Então tudo que ele fazia, todas as suas atitudes e movimentos daquela época eram feitos e realizados em pintura nas cavernas. Mas aí você pode me perguntar assim: professora, mas só pintava nas paredes, só nas rochas? Não. O homem das cavernas pintava também no chão, ele desenhava também no chão, ele esculpia também no chão. Lembrando que essas pinturas também podem ser chamadas de gravuras, uma vez que ele esculpia, né? Ele esculpia, mas ele esculpia com o quê? Ele pegava a madeira, riscava a rocha, né? Ele usava os artifícios e materiais existentes daquela época. Não é como hoje, que nós temos uma tecnologia avançada, uma estrutura de vida avançada e materiais à vontade. A tinta dele, ele tirava de pigmentos da terra, coloridos, para fazer a sua tinta. Se nós fôssemos hoje querer fazer tinta como o homem das cavernas fazia, nós pegaríamos o quê? Escavaríamos a terra para tirar terra colorida, entendeu? Para misturar com os materiais que nós temos hoje e fazermos tinta da terra.
Também posso pegar tinta, como vocês têm tinta guache em casa, e misturar com terra. Vai me dar uma pigmentação diferente, entendeu? E essa pigmentação vai fazer com que a minha tinta no papel também seja de uma cor diferente, uma tonalidade diferente, tá certo? Existem alguns sítios arqueológicos famosos no estrangeiro, como lá na Espanha nós temos a caverna de Altamira, na França nós temos a caverna de Lascaux-Chavaux, aqui no Brasil nós temos sítios arqueológicos na Serra da Capivara, no Piauí, nós temos sítios arqueológicos no Pernambuco, em Minas Gerais, no Amapá, no Amazonas, em Amazonas, né, em Manaus. Então nós temos vários lugares aqui no Brasil. Aí você pergunta assim, mas nossa, como tem sítio arqueológico no Brasil? Existia pré-história no Brasil? Existia o homem pré-histórico no Brasil? Mas é claro, porque hoje nós temos uma civilização avançada, o Ocidente está avançado. Porém, naquela época da pré-história, o mundo era terra, era pura terra. Não vai longe. Se você pegar o lugar em que nós vivemos, vamos pensar aqui no lugar onde está a escola, onde vocês estudam. Há 40, 50 anos atrás, o bairro do Jardim das Nações era mato puro, mato puro. Então, naquela época, a civilização também não existia, eram poucos lugares. Então, vamos pensar em tribos, como tribos indígenas. Existe tribo indígena em vários cantos do Brasil. Então, lá no Amazonas tem tribos indígenas. Aqui em São Paulo, nós temos aqui no Embu das Artes também tribos indígenas. Determinados estados do Brasil tem. Então, existem arte indígena nesses lugares. Então, fazendo um paralelo, também existiu nesses lugares a arte pré-histórica, existia também o homem das cavernas. A ciência acredita, o historiador e o arqueólogo, que o mundo inteiro teve pessoas dessa época chamados homens das cavernas, chamados homens pré-históricos, ok? Então a pré-história ela existiu não somente aqui no Brasil, ela existe também em várias partes do mundo, Inglaterra, França, Espanha e outros países, né, do nosso globo mundial, ok? Bom, dando continuidade, vamos lá para o capítulo 2 do seu livro. Nós falamos sobre as pinturas, falamos sobre a arte nas rochas, falamos também sobre a pigmentação, que nós podemos tirar tinta, pigmentos da terra para fazer tinta, assim como um artista muito famoso chamado Carlos Motta fez quando ele fez residência artística lá em Minas Gerais. Essa residência artística é um determinado lugar que o artista fica para estudar a arte daquele determinado lugar. Então ele tirou pigmentação da terra, alguns pigmentos da terra, pó colorido, e fez as suas tintas, ok? Mas o homem das cavernas também, na arte pré-histórica, ele fazia música. Aí você fala, mas música? Pessoal, a música é pré-histórica. O mundo não vive sem música. Por isso que nós falamos assim, mas eu não gosto de música. Então, quando você fala que você não gosta de música, você está falando que você não gosta de viver. Porque a música está presente em todos os lugares por onde você passa. Se você vai no shopping, tem música. Se você vai no circo, tem música. Você liga a televisão, tem música. Assiste um filme, um desenho, tem música. Está na escola, tem música. Anda no parque, tem música. Todo lugar tem música hoje em dia, né? Esses lugares que eu citei e outros lugares também tem. Vocês sabem disso. Professora, mas eu não gosto de tocar música. Mas você gosta de escutar uma determinada música. Quando você joga um videogame, principalmente as crianças, os meninos que gostam muito de videogame, tem música no videogame. Então, a música ela é importante desde que o mundo é mundo. Então, a música ela é pré-histórica por quê? Porque o homem das cavernas, já lá na pré-história, ele fazia música. Então, se você pegar a parte do capítulo 2, na página 18, você vai ver uma história interessante de um indígena falando sobre que o corpo desse indígena produzia sons. O nosso corpo ele produz sons.
E o homem das cavernas já sabia disso lá na pré-história. Então o homem das cavernas, o homem pré-histórico, ele fazia sons com o seu corpo, com a sua boca, com a batida da mão, com a batida do pé. Ele já entendeu que o seu corpo tinha uma estrutura corporal feita de sons, né? Então, assim, ele fazia sons tanto com o seu corpo, mas também ele fazia sons com os materiais da natureza. Então ele produzia os seus instrumentos musicais feitos de pele de animais, fazendo tambor, ossos, ele fazia flauta, madeira também, ele fazia flauta. Então ele pegava os materiais que estavam disponíveis para ele na natureza e produzia os seus instrumentos. Aí você fala assim, mas professora, o meu corpo, é fácil produzir sons com o meu corpo? É lógico que é. Se eu quero fazer um ritmo, eu faço com a minha mão. Eu quero usar o meu pé junto? Eu uso, né? Eu posso fazer música não somente com instrumentos musicais feitos em fábrica ou feitos na minha casa, né? Instrumentos industrializados. Eu posso fazer música com instrumentos reciclados. Eu posso fazer música apenas com a minha voz, né? É o que a gente chama de cantar a capela, né? Então, o primeiro instrumento musical que a gente usa dizer que nós temos é a nossa voz. E o homem pré-histórico, ele já descobriu isso lá atrás na pré-história. Ok? Nós temos, desde que o mundo é mundo, várias ferramentas sonoras. E desde então, o homem ele constrói instrumentos desde a pré-história. E esses instrumentos musicais, eles foram se aprimorando ao longo dos séculos. Determinados instrumentos musicais foram sendo aperfeiçoados e outros foram sendo descobertos. Os instrumentos musicais pré-históricos, eles estão aonde, professora? Né? Vocês podem indagar pensando assim, eles estão nos museus hoje em dia. E tem valor? Não tem nem valor, gente, porque são tão... quanto mais antigo vira relíquia. E se está no museu, ele passa a ser patrimônio do governo, patrimônio público, para que todos possam olhar. Então, é tombado, é um artifício tombado, é um objeto tombado, é um quadro que foi tombado. Então, ficou sendo do museu. Então, nem preço tem. Aí depois, ao longo dos séculos, eles foram sendo aprimorados na Idade Média, depois no Renascimento, aí vai lá para o classicismo, romantismo, barroco, realismo, até chegar no período em que é a formação da orquestra. Quando ele chega na orquestra, esses instrumentos musicais, lá feitos pelo homem pré-histórico, eles passam a ser muito mais aperfeiçoados, aonde se dá a formação da orquestra, né, no século XVIII para o XIX. Quando entra no século XX, alguns instrumentos musicais que não existiam passam a existir. E, por exemplo, o teclado, que é um instrumento musical derivado do piano eletrônico, ele não existia antes do século XX. A guitarra, o contrabaixo elétrico, são instrumentos musicais que não existiam antes do século XX, pessoal. E foram aprimorados até chegar nos dias de hoje. Por exemplo, o ukulele, que é um instrumento que às vezes eu trago na escola para tocar com as crianças, principalmente as crianças do Fundamental 1. Esse instrumento, ele existia antes? Não, o ukulele passou a existir há poucos anos para cá, e é um instrumento havaiano. Mas todos esses instrumentos, eles pertencem a algumas famílias, né? Então nós temos todos os instrumentos de corda pertencem à família das cordas, todo instrumento de sopro, família do sopro, e todo instrumento de bater ou chacoalhar pertence à família da percussão, ok? Eles têm a divisão em famílias, mas digamos que ele tem uma subdivisão na sonoridade deles. Essa sonorização por famílias de instrumentos são designadas em algumas categorias.
E essas categorias vocês veem na página 22 do livro de vocês, que são os idiofones, que são os membranofones, eletrofones, cordofones, tá? E aerofones. Todo instrumento que produz o seu som por si próprio, que é ele mesmo por si próprio, vamos fazer um exemplo aqui. Eu construo um instrumento musical que eu quero tirar uma nota de um cano de PVC. Então esse som dessa nota vai sair quando eu bato esse cano no chão. Então ele vai repercutir um som produzido pelo próprio cano. Isso é um idiofone. Então todo som produzido por si próprio, do seu próprio corpo do instrumento, é chamado de idiofone. Eletrofone, o nome já diz, todo instrumento eletrônico, ok? O som é produzido eletronicamente. Então, teclado, um sintetizador, né? Isso são instrumentos eletrônicos, né? São produzidos, são chamados de eletrofones. Membranofones, tambor. Todo instrumento que é revestido por uma pele em cima dele, uma pele de animal, antigamente era pele de animal no homem pré-histórico, hoje em dia já é uma pele industrializada, ok? São instrumentos chamados de membranofones. Esses tambores também podem ser produzidos, não só industrializados por fábricas, mas eles também podem ser feitos em casa. Cordofones, o nome já fala, todo instrumento que tem corda, harpa, violão, guitarra, contrabaixo, ukulele, violino, toda a família das cordas da orquestra, né? Todo instrumento que possui corda. Aerofones, todo instrumento que é produzido pelo sopro, é um instrumento aerofone. Então, por exemplo, uma gaita de boca, uma flauta, um trompete, um saxofone, ok? Isso é um aerofone, tá? Então não é fácil, não é difícil, aliás, não é fácil não é difícil. Não é difícil você se identificar com esses instrumentos, com essas características divisórias da sonoridade de cada instrumentação. Nós temos o Hermeto Pascoal, que é um instrumentista, que ele trabalha muito com essa parte de sonorização de instrumentos diferentes. Então ele usa instrumentos que para algumas pessoas pode ser chamado até de lixo, né? Uma tampa de panela, uma tampa de tambor, ele usa como instrumento musical. Mas dá? Claro que dá, porque ele faz ritmo. O instrumento musical não é aquele que só produz nota musical, mas todo instrumento musical que você consegue produzir ritmo também é um instrumento musical. Eu posso fazer som com uma caneta, tá vendo? Eu tenho um marcador aqui na minha frente. Eu posso fazer som com uma caneta. Perceberam? Eu estou fazendo som, eu estou usando uma caneta. Então, eu usei isso, na ausência de um instrumento musical, utilize sua voz. Eu estou cantando e usando uma caneta e a mesa. Estou fazendo música? Estou. Não com um instrumento perfeito, feito na fábrica, industrializado, mas eu estou fazendo com um instrumento diferenciado. Estou usando a minha voz, que é o meu primeiro instrumento musical, e estou usando uma caneta. É isso que o homem pré-histórico fazia. Então o Hermeto Pascoal, se vocês pesquisarem, você vai ver muitos vídeos no YouTube dele. Ele é um flautista, ele toca a flauta, o instrumento principal dele é a flauta transversal, porém ele faz música com experimentações, com diversos objetos fazendo música, tá? É muito interessante, muitos instrumentos que você pode chamar até de brinquedo, ele utiliza nas músicas dele. Também nós temos alguns grupos estrangeiros. O Barbatuques é um grupo que vocês podem pesquisar, que ele faz música somente com a sonoridade do corpo, como o homem pré-histórico fazia. E é interessantíssimo de ver, gente, porque eles produzem uma música tão gostosa de você, tipo aquela brincadeira do peito estar abaixo. E cada um faz uma coisa com a boca, no final essa brincadeira se torna música. Procurem e pesquisem Barbatuques.
Vocês vão ver vários vídeos dele no YouTube. Também nós temos uma banda estrangeira também que trabalha com instrumentação de materiais recicláveis, tambor, tampa de panela, cabo de vassoura, coisas do tipo que você fala assim, não, isso é loucura. Mas eu, professora Tânia, fui no Teatro Bradesco uma vez e assisti com eles. Eu paguei o ingresso, tudo bonitinho, fui lá assistir. Eles vieram no Brasil, eles não são daqui do Brasil, mas nós também temos grupos instrumentais assim no Brasil. Na próxima aula eu passo todos os nomes desses grupos para vocês estarem assistindo. Ou envio pela plataforma do Positivo para vocês esses links para vocês estarem assistindo no YouTube. E fui lá no Teatro Bradesco e vi. Gente, eu fiquei quase 2 horas de show. Eu fiquei assim, ó, não somente eu, a plateia estava lotada e nós assistíamos, eles subiam e desciam, batendo nos lugares, era música, e eram músicas gostosas, interessantes, o público batia palma junto. Então dá para fazer música somente com o seu corpo, como o homem pré-histórico fazia também. Não excluindo, é claro, o instrumento por si mesmo, né, que nós conhecemos, que é a guitarra, o violão. Hoje nós temos acesso a tudo isso. É claro que o homem da caverna não tinha esse acesso, mas hoje nós temos, ok? Mas é importante você saber que você consegue fazer e usar todas as possibilidades para fazer música, tá bom? Bom, gente, aqui eu te dei um panorama geral sobre a arte rupestre. É importante que você, enquanto aluno, pesquise, use o YouTube, use os sites de pesquisa, Brasil Escola, Nova Escola, Info Escola, tá? A enciclopédia britânica, para vocês estarem acessando assuntos referentes à matéria do livro, a arte rupestre de vocês. Vocês vão entrar na próxima atividade, que é o capítulo que é o volume 2 do livro, e nós já vamos entrar numa outra matéria, mas essa matéria arte rupestre, ela vai voltar para a vida de vocês lá na frente do primeiro ensino médio, e vocês vão estar vendo essa matéria a fundo, muito a fundo, em trabalhos de pesquisa. Então vocês já podem estar fazendo isso agora. Eu estou no 6º ano ainda, vou deixar mais para frente. Não. Aproveitem enquanto vocês estão nesse período em casa, vejam vídeos, vejam documentários. O Discovery Channel sempre está passando muitos documentários sobre isso, tá? O History Channel também, são canais da televisão. Na Netflix também tem filmes, documentários sobre arte rupestre. Procurem. Assistam, procurem coisas que acrescentem a vida de vocês, tá bom? Eu estarei também auxiliando vocês lá na plataforma. Qualquer coisa vocês podem estar me chamando para tirar dúvidas, mas eu acho que a matéria da arte rupestre é uma matéria tranquila. Vocês assimilaram bem em sala de aula e eu creio que não terão dúvidas maiores a respeito da matéria, tá bom? Então eu deixo vocês aqui agora com esse vídeo, tá? E espero ter ajudado vocês na matéria para vocês estarem fazendo as atividades lá no portal. E falando em atividades, eu tenho a minha primeira atividade que eu passei para vocês. Eu passei uma atividade de pesquisa, eu mandei um arquivo em Word. Vocês têm que estar baixando esse arquivo, respondendo as 8 questões. E depois que vocês responderem, vocês vão trazer no retorno das aulas. Não é agora, não precisa ficar desesperado querendo trazer isso agora para mim. Não, tragam no retorno das aulas. Também passei uma atividade de pintura para vocês estarem fazendo em casa com arte rupestre, que dá para fazer em casa também. E vocês também estarão me trazendo no retorno das aulas. Então, se eu não me engano, tem só uma atividade de questão lá que vocês podem estar respondendo no próprio portal. E são coisas tudo referentes à matéria para vocês estarem realizando em casa, tá bom? Crianças, estou com saudades, bastante, vocês fazem muita falta, tá? Gosto muito de vocês e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em tudo que vocês precisaram até agora,
tá? Qualquer coisa, podem me chamar, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Beijo para vocês, tchau!